Então nós não perdemos nada. Tudo se transforma e quando é deste lugar de amor e de consciência, que é isso que a visão sistémica nos traz, nós conseguimos ir para além do apego, não é? Do ego e da mente que não quer perder porque vou ficar sem a pessoa e eu é que estou a sofrer, quando não é nada sobre isso, é tão maior, é o grande mistério, como tu dizias. Então imagina, a Carla de há 9 anos era impossível eu estar a dizer-te o que eu estou a dizer, porque o meu sistema de crenças não me permitia aceder a esta visão que hoje em dia eu sinto que é tão potenciadora, é tão elevada, e é a minha verdade. Pronto, aqui também, para quem nos ouve e para quem nos escuta, respeitando completamente quem tem um sistema de crenças diferente, mas eu, tal como tu, foi de facto este evento de vida que me permitiu abrir e expandir a consciência para a ligação com o divino, com o invisível, com o universo espiritual, no fundo com quem sou, de verdade. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Caminho de Casa. O meu nome é Cristiana Vaz Franco e hoje tenho a alegria de trazer uma conversa acerca da autenticidade, coragem e da beleza de sermos quem realmente somos. A nossa convidada de hoje é a Carla Costa, uma mulher que transformou a sua jornada de autodescoberta numa missão de vida. Ela é fundadora do podcast Academia e Comunidade Marcas que Mudou o Mundo, para além de mentora, formadora e palestrante. A Carla partilha connosco com uma honestidade comovente como o seu percurso ao longo de 16 anos no mundo corporativo a fez dar uma viragem muito profunda na sua vida e a convidou a ver a importância de aliar as suas duas grandes paixões, a comunicação e o desenvolvimento humano, criando assim a metodologia Marca Pessoal Sistémica. Nesta conversa íntima e reveladora, a Carla abre o seu coração e fala-nos dos seus desafios pessoais e profissionais que a fizeram questionar o seu propósito e ganhar coragem para ir ao encontro de uma vida em alinhamento com quem realmente é. Este é um convite a olhar para dentro, a reconhecermos o nosso lugar e a percebermos que, ao sermos quem realmente somos, inspiramos os outros a fazer o mesmo. Obrigada por estares aqui. Então, Carla, tu és fundadora desta casa também, que é Marcas que Mudam o Mundo e que é, no fundo, um lugar que convida a muita partilha, a muita expansão. Como é que surge, de que lugar em ti é que surge esta vontade de criar esta comunidade, este podcast, esta academia de marcas que mudam o mundo? O que é uma marca que muda o mundo? Olha, assim, com a tua pergunta, sinto-me assim a fazer uma viagem no tempo, na cronologia. Esta viagem começou há 9 anos, não é? Quando eu decidi mudar de vida e criar o meu negócio. Na altura estava longe de imaginar que um dia ia chegar aqui a esta realidade destas marcas que mudam o mundo. Sabes que eu sinto que é um ecossistema e é também uma espécie de um movimento. Então, as marcas que mudam o mundo somos todos nós, ou melhor, todos temos potencial para ser marcas que mudam o mundo. É diferente. O potencial está cá, mas nós temos que o desenvolver, temos que ter consciência dele. Então, marcas porquê? As marcas são pessoas. Muito importante esclarecer que, porque muitas vezes quando pensamos em marcas, a nossa mente vai para o negócio, não é? Vai para produto, e aqui as marcas são mesmo pessoas. Porquê? Porque, como tu sabes, eu trabalho com a área da marca pessoal sistémica, a metodologia que desenvolvi nos últimos anos, e todos temos uma marca pessoal. Não é? Mas nem todos temos consciência da nossa marca pessoal, não a conhecemos, e como não temos consciência e não a conhecemos, não a valorizamos, e como não conhecemos e não valorizamos, não conseguimos estar num lugar de partilhar com o outro esse tesouro que eu sinto que é a nossa marca pessoal. Se todos temos uma marca pessoal e que temos a oportunidade de conhecê-la e de valorizá-la, quando fazemos esse movimento estamos na verdade a elevarmos-nos e a fazer um movimento também nos sistemas à nossa volta. Então as marcas que mudam o mundo são as pessoas que estão aqui, que são os meus clientes, que são os alunos, que são as pessoas da comunidade, as empresas também com quem trabalho, naturalmente, na academia, que têm esta visão maior de perceber que nós fazemos parte de um todo. E é do nosso movimento interno para o todo que nós temos o poder de criar um impacto positivo e de contribuir verdadeiramente. E nós não podemos fazer isso se não nos conhecermos.
Então o grande convite das marcas que mudam o mundo é um convite muito bonito de mergulhar na nossa essência, não é? Porque se formos à nossa essência, descobrimos os tesouros únicos que cada um de nós guarda, porque a marca pessoal é única, não existem duas iguais no mundo, somos 8 bilhões. Para mim isso é fascinante. Eu digo isto, já disse isto tantas vezes e digo em palestras, mas é mesmo fascinante. Somos 8 bilhões, não há duas pessoas no mundo iguais. Não é incrível? É mesmo. E então é nesse movimento de criar uma versão que é mais elevada, mas que não é sobre nós, é num movimento de, através da nossa marca pessoal e de quem somos e da essência e dos dons e dos talentos e da nossa história, personalidade, enfim, tudo o que compõe a nossa marca pessoal, a ancestralidade, enfim, muita coisa, esse património tão rico, podermos devolver ao mundo uma parte de quem somos. Então as marcas que mudam o mundo é assim, olha, eu acho que é das coisas mais bonitas que eu já criei até hoje na vida. Olho para a comunidade, tenho muito... Então tivemos em sessão da comunidade, foi dia de sessão online na comunidade, e é muito complicado pôr em palavras o amor, a verdade, a conexão que existe entre as pessoas da comunidade. É mesmo uma casa, é um colo, como disseram há pouco tempo. É um colo. Então, academia, comunidade e o podcast criam este ecossistema destas marcas que mudam o mundo, destas pessoas que estão aqui para criar, eu acho que este novo mundo, porque o mundo tem que mudar. Sem dúvida. E como tu trazes com tanto encanto este lugar da visão sistémica, não é? Porque na verdade somos todos parte aqui desta grande rede, não é? Que contribui para a evolução e a direção da humanidade. Então tu há pouco falavas que esta casa, não é? Esta casa começou a nascer dentro de ti, começou a surgir há 9 anos. O que é que aconteceu há 9 anos? Olha, há 9 anos foi o meu movimento de regresso a casa. Começou há 9 anos, com um grande portal que foi a passagem do meu pai. Então essa passagem, essa segunda vida que ele me deu, não é? Deu-me primeiro há 46 anos e deu-me a segunda há 9 anos, quando ele fez a passagem, e eu de repente dei por mim a questionar quem é que eu sou, o que é que eu quero, e a perceber que a vida que eu tinha construído era uma ilusão, no sentido em que não tinha, no core, na essência, não estava diretamente relacionada com quem eu era, com aquilo que eu realmente queria fazer, com os meus valores, com os meus talentos, com os meus dons. Estava lá um pouco, percebes? Mas muito aquém, e foi como se de repente, uau, há aqui mais para descobrir. Então foi literalmente um portal e um movimento de reconexão com o meu ser. Então foi assim que começou esta viagem, longe de imaginar que iria criar as marcas que mudam o mundo e que ia trabalhar com marca pessoal sistémica, mas foi esse o movimento, e depois tudo foi, sabes, o caminho do autoconhecimento depois foi trazendo quase, eu vejo muito isto como, não sei como é que tu sentes, mas uma caça ao tesouro. Sabes? Sem dúvida. Sim, nós vamos seguindo as pistas e os sinais quando estamos disponíveis, e eu de facto nessa altura, como sabes, não é, também já passaste pela passagem também, não é, do teu pai. Sem dúvida, eu aproveito para partilhar isso também, quer dizer, nós temos isso em comum, temos essa dor muito grande, temos esse portal muito grande em comum, porque tal como tu, eu sinto que o meu pai me deu vida 2 vezes, e isto é mesmo literal. Foi quando eu nasci e foi no momento também da sua passagem, e levou-me numa viagem tão profunda e tão dolorosa, a verdade é esta, que na verdade eu pus em causa a minha própria vida, de tão doloroso que foi. Mas na verdade foi preciso eu encontrar-me com a possibilidade de se me apagar a luz para eu poder nascer novamente. E então nós temos muito esse lugar em comum. Como é que foi para ti viver esses dias de desafio, no momento em que surgiu a passagem do teu pai, nos dias, horas, meses, anos que se seguiram? Como é que foi para ti viver esse lugar na tua vida, e o que é que isso te trouxe verdadeiramente? Olha, todo o processo foi assim, eu vou dizer violento, que é assim que eu o sinto, não é? Ele foi diagnosticado com cancro do pulmão no dia do pai, há 9 anos, e eu entrei em negação, achei que foi logo diagnosticado como terminal, eu achei que não podia ser. Igual.
que eu ia encontrar o médico, a terapia, enfim, a solução que íamos resolver. E ele, entretanto, já estava em casa, porque ele estava ligado ao oxigênio, porque ele tinha uma DPOC, para além do cancro de pulmão, tinha uma doença pulmonar obstrutiva crónica, ou seja, ele vivia mesmo ligado ao oxigênio durante esse período. E o que aconteceu foi que, no espaço de 1 mês e meio, portanto, ele, entretanto, teve pneumonia, foi para o hospital e acabou por falecer no hospital. Então, isto tudo, entre o diagnóstico e a passagem dele, foi 1 mês e meio, que eu olho para trás e, sabes, foi tipo assim, passou. E aquilo que eu recordo, para responder à tua pergunta, do dia do funeral e tudo o que aconteceu a seguir foi houve uma parte de mim, efetivamente, que morreu naquele dia. Quando digo que é um portal, porque há uma parte de mim que ficou, que morreu e algo renasceu, ou algo começou ali a renascer. Eu acho que é mais isso, sabes? Lembro-me de sentir no dia em que foi o funeral dele, um frio no corpo que eu nunca tinha sentido na vida. Não sei como é que foi contigo. Eu senti assim um gelo interno, assim, muito difícil de explicar. E sinto que foi a minha primeira grande perda, não é? Já tinha perdido avós, tios, mas um pai, não é? O meu pai. Então, e tu ouves, não é? Tens pessoas à volta que já perderam, mas quando é o teu pai, quando é a tua pessoa, é muito complicado. Não se está preparado, em primeiro lugar. Eu sinto que não te preparas, e quando está a acontecer, parece que o que eu sinto, sabes, e olhando para trás, parecia que não era real. Sentiste o mesmo? Tal e qual. Então, a minha experiência foi durante o processo em que o meu pai estava doente. Eu saía de casa todos os dias para dar suporte à minha mãe, ao meu pai, e nesse momento eu vestia-me de guerreira, de Superwoman, para sustentar aquele espaço, mas a verdade é que quando eu chegava a casa eu derretia para o chão e na verdade eu acho que só o meu marido é que verdadeiramente presenciou o que é que foi aquela dor para mim, porque foi mesmo doloroso. Então, na circunstância do funeral, eu arranjei uma força interna inacreditável, não só para me despedir do meu pai em voz alta, em jeito de manifesto, como para novamente sustentar aquele espaço. Mas a verdade é que depois, quando encontrei o meu momento de solitude, quando eu percebi que realmente aquela expectativa que eu tinha, como tu referiste, de que não, vai haver um milagre, vai haver... eu recordo-me recordo-me de estar de mão dada com o meu pai num hospital e de eu lhe dizer, o meu pai já estava numa fase mesmo terminal, e de eu lhe dizer: pai, não te preocupes, que tu vais ficar bem, vai ficar tudo bem, e nós ainda vamos escrever um livro sobre isto. Para mim, naquela altura, foi bolas. Como é que isto não aconteceu? E ao longo do meu processo de luto evolutivo, porque no fundo este caminho da perda do meu pai levou-me exatamente para onde eu tinha que ir, que é o contacto com o invisível, que é o aprender a ver no escuro, que é o escutar os sussurros do mistério, e foi muito bonito perceber como afinal o convite ainda está muito presente, que é assim, eu vou escrever esse livro, aliás já o comecei a escrever, e é acerca desta história que aconteceu e que está tudo bem, porque o meu pai está bem, e porque na verdade eu sou profundamente agradecida por a alma do meu pai ter escolhido desencarnar nesse momento, porque na verdade sem isso eu também não estaria aqui, não é? E, portanto, é este lugar de novamente me ter dado vida. Então parece que o que eu estou a dizer pode parecer tipo, como assim ela está a dizer aquilo? É a minha verdade, é a minha verdade. Eu sou profundamente agradecida por esta experiência profundamente dolorosa, mesmo violenta, como tu disseste, porque é devido a essa experiência que eu também, devido a essa e outras experiências, que eu também estou aqui. E se calhar também é por isso
que escolho trazer este podcast que diz: as tuas dores são portais para os teus maiores dons, porque o meu pai ensinou-me e trouxe-me ferramentas depois da passagem dele que, na verdade, se calhar tornam a nossa relação ainda mais próxima agora que ele desencarnou do que quando ele estava aqui. Então, eu não sei se tu sentes o mesmo, mas eu sinto o meu pai e o legado que ele me deixou com muita presença, e de cada vez que eu dou a mão e o coração a qualquer pessoa, eu estou a fazê-lo para honrar a passagem do meu pai, para honrar o que foi preciso acontecer na vida dele, na minha e na vida de todas as pessoas que fazem parte do nosso sistema, para que eu hoje pudesse estar aqui e dizer: eu sou uma mensageira do amor, e eu estou mesmo aqui para te dar a mão. Então, eu não sei se tu sentes que temos isto em comum. Eu acredito que sim. Sim, é tão bonito. Sabes que esta segunda vida que eles nos deram é uma possibilidade de nós ocuparmos o nosso lugar. Porque nós não estávamos no nosso lugar. Consegues ver isso em relação a ti como eu vejo em relação a mim. E o mais bonito é que nos nossos trabalhos, nas nossas missões, ajudamos outras pessoas, apoiamos elas também a fazer esse movimento. Então, como não agradecer a perfeição? Porque lá atrás, quando nós pedíamos, eu tal como tu, também foi o meu portal para a espiritualidade. Eu não sou batizada, não tenho qualquer ligação à religião católica em termos de educação, nunca houve esse histórico na minha família, cultivado pelos meus pais, digamos assim. Os meus pais acho que até quebraram mesmo o padrão de não batizarem os filhos, que foi assim uma coisa para a altura. Imagina, vou fazer 47, portanto toda a gente, ainda hoje as minhas primas batizam os filhos, era normal, as pessoas faziam porque era suposto, e os meus pais disseram: não, quando eles crescerem, achei-se muito à frente na altura, sabes? Quando eles crescerem eles vão poder escolher, e assim foi até hoje. Efetivamente eu escolhi ter a minha religião, que depois já lá podemos ir a esse assunto, e eu dei por mim, quando ele estava doente, ainda nessa fase de será que vamos conseguir aqui acreditar que havia, não é, esta força, não é, que era possível e que havia uma cura, uma solução, tal como tu, eu dei por mim a pedir e a orar. Eu nunca tinha feito isso na vida. Portanto, vê como é lindo quando está cá. Esta fé, esta ligação ao invisível despertou nesse momento. E depois o que aconteceu com a passagem foi um crescente, foi não é, neste movimento de ir fazer um retiro de silêncio. Também já li com momentos de silêncio, meditação. Nunca na minha vida eu tinha conectado com essa minha dimensão espiritual. Portanto, foi um grande portal de renascimento, e tal como tu, também sinto que a minha ligação com ele não só se fortaleceu, ele está presente, eles estão sempre connosco, não só no nosso corpo, mas literalmente aqui connosco. E é este movimento muito bonito, sabes, de conseguir olhar para eles, para ele, neste caso vou falar do meu, de outro lugar, para teres uma noção, porque depois quando nós começamos a fazer este trabalho de autoconhecimento, e este trabalho que eu tenho feito e sistémico, que é tão importante, de honrar ancestrais e honrar os nossos pais, as pessoas que nos deram a vida, enfim, todo o nosso sistema familiar, eu dou por mim um lugar de curiosidade ainda a descobrir muito sobre o meu pai, coisas que eu nem fazia ideia. E de repente, sabes, é como se de repente eu estou a descobrir que afinal eu não conhecia o meu pai. Isso não é mágico, passaram 9 anos. Eu posso dizer que eu recentemente descobri 2 coisas sobre o meu pai que me deixaram ainda com mais orgulho, e o que tu estavas a dizer, com esta força e com esta inspiração de eu trazer os meus dons e potenciá-los para a vida ao serviço do todo e da elevação da humanidade, e daí as marcas que mudam o mundo. Então isso não é incrível? Então nós não perdemos nada, tudo se transforma, e quando é deste lugar de amor e de consciência, que é isso que a visão sistémica nos traz, nós conseguimos ir para além do apego, não é? Do ego e da mente que não quer perder porque vou ficar sem a pessoa e eu é que estou a sofrer, quando não é nada sobre isso. É tão maior, é o grande mistério, como tu dizias. Então imagina, a Carla de há 9 anos era impossível eu estar a dizer-te o que eu estou a dizer, porque o meu sistema de crenças não me permitia aceder a esta visão que hoje em dia eu sinto que é tão potenciadora, é tão elevada. E é a minha verdade, pronto, aqui também, para quem nos ouve e para quem nos escuta, respeitando completamente
quem tem um sistema de crenças diferente, mas eu, tal como tu, foi de facto este evento de vida que me permitiu abrir e expandir a consciência para a ligação com o divino, com o invisível, com o universo espiritual, no fundo com quem sou, de verdade. Tu tocaste aí num ponto que eu penso ser muito relevante, que é o facto de a Carla de há 9 anos não teria a capacidade de se expressar desta forma, porque não estava nesse nível de consciência. E agora na tua partilha senti-me curiosa quando tu disseste, eu descobri agora recentemente 2 coisas em relação ao meu pai e a minha curiosidade é, partilhas o que é se quiseres, mas a minha curiosidade é, será que só agora é que descobriste essas coisas, porque essas são também peças do teu puzzle que se encaixam na dinâmica daquilo que tu estás a viver agora na tua vida pessoal e por consequência no que tu trazes ao mundo? Sem dúvida. E é muito giro o que estás a dizer, porque é quando nós estamos preparados, isso é a magia que nós descobrimos, porque não era antes não havia receptividade, não havia abertura para, e quando nós estamos disponíveis à informação, então é exatamente isso. É exatamente isso. A primeira coisa que eu descobri recentemente foi que ele durante um período do tempo dele, portanto ele era militar, ele era fuzileiro, trabalhou, é sargento da Marinha, aliás, honrar, era sargento da Marinha, fez o percurso de fuzileiro e chegou depois à instrução, era instrutor na Marinha, mas depois ele era uma pessoa que estava tinha muitas amizades, era uma pessoa muito sociável, daquelas pessoas que passavam na rua, toda a gente lhe falava, e que nós achávamos que esta pessoa é tão diferente em casa e é tão diferente fora de casa, porque ele parecia que saía de casa e de repente era uma pessoa muito querida e muito amada, até eu vou dizer, e sabes, e apreciada, e depois dentro de casa ele vestia assim aquela figura mais rígida, mais autoritária, assim, então era sempre aquela dualidade, parecia que havia um pai dentro de casa e quase outro pai de fora de casa. E ele, nesse movimento de ser super sociável e de gostar de frequentar assim coletividades, ele foi presidente de uma coletividade, o Barreiro que é a cidade onde eu cresci, e onde os meus pais viveram, portanto é das cidades, eu acho que em Portugal com mais coletividades, então ele durante algum tempo foi presidente de uma coletividade, e isto eu já sabia, eu não sabia, isto foi-me dito pela minha mãe há pouco tempo, porquê? Porque estávamos lá em casa e eu estava a separar livros, e disse, olha, estão aqui estes livros, vou fazer uma seleção, estou a sentir desapegar, mas gostava de doar. Minha mãe disse, olha, podemos ir ali ao Pai Vence, que é a associação, e eles têm uma biblioteca, e eu, eles têm uma biblioteca? Sim, então o teu pai, quando era presidente, pediu um empréstimo para criar a biblioteca. Uau! Yeah. Olha lá a beleza do que tu foste encontrar. Não é uma pérola? E se tu tivesses descoberto, tempo a arrepiar, se tu tivesses descoberto isto há mais tempo, não é? Se calhar não tinhas tido a capacidade de encaixar a beleza da forma como o mistério se revela. Sim. Sim, completamente. E olhar para isto do lugar, porque eu estou no meu lugar, então como eu estou no meu lugar eu consigo olhar para ele do lugar dele, não é? E mais do que, sabes, até pai e filho, é mesmo de humano para humano, claro. Sabes, é de coração para coração, de alma para alma, que é, porque durante tanto tempo era a dor e era o que ele não tinha feito, o que ele não tinha dado, sabes, aquela inversão sistémica que nós fazemos tão facilmente com os pais, de nos fazermos maiores do que eles, e de estar fora do nosso lugar, não é, sistemicamente, que é mesmo ver a beleza, e sabes, e eu sendo empreendedora, ver que ele era um empreendedor, ele pediu um empréstimo, não havia dinheiro, ele fez acontecer, sabes, foi com outra pessoa e pedir um empréstimo, criar uma biblioteca, então assim, uau, que lindo, e ver o movimento de ele depois querer doar, e os livros vão lá parar, porque vão, alguns deles então irão. O que é que representa para ti essa biblioteca agora? Olha, é legado, efetivamente, é ver que ele tinha dentro dele uma força, que isso eu já sabia, mas sabia que ele deixou a obra feita, sabes, de alguma forma, havia um movimento, uma intenção de querer fazer o bem, e de promover o bem, sabes, e de devolver também à comunidade, porque imagina, uma associação, uma coletividade, portanto, crianças, jovens, idosos, é assim um ecossistema bem vivo. Então, sabes, às vezes penso assim, o ego vem e diz assim, há tantas perguntas, há tantas conversas que eu gostava de ter tido com ele, sabes, mas também sei que está tudo bem. E não sentes que agora esse entendimento e essa conversa existe a partir de um lugar muito real que não precisa de palavras? Sim, porque está tudo, sabe, sim, sem dúvida, tudo de repente
há um sentido, há uma clareza, há um amor incondicional. Agora é um amor incondicional, porque ele era um amor condicional, sabes? Que é vê-lo, e não é porque ele deixou a biblioteca, é vê-lo como o ser humano que ele era, e não só vê-lo como o pai, e o pai que não me deu, se calhar, o amor que eu tantos anos achei que ele não me tinha dado, ou, sabes, tanta coisa. Estamos nessa cobrança, que isto é válido para os pais, e atenção, para a vida e para as relações, que é não vemos as pessoas como elas são efetivamente, porque estamos num lugar não só de julgar, mas de cobrar. E de achar que elas têm que ser outra coisa, não é? Então, assim, essa foi uma das descobertas. Estou super curiosa com a segunda coisa que tu descobriste em relação ao teu pai. Olha, a segunda é super recente, é para aí 2 semanas, também conversa com a minha mãe, porque existe a beleza de nós termos conversas e de irmos... É uma caça ao tesouro, eu não sei dizer, mas as pistas estão lá e o caminho vai-se revelando, é mesmo mágico. Então, ele... trabalhou, portanto, já disse, ele foi militar, foi sargento da Marinha. Então, na Marinha, ele tinha um projeto de bem-estar. Uau! Pá, eu não estava a acreditar quando a minha mãe contou isto assim, mas como assim? Sabes? Então, ainda tenho que investigar mais sobre isso, mas era um projeto, foi tipo uma coisa... E o que é que eu vi de repente? Um homem inovador, um homem à frente do seu tempo, sabes? E do tipo, não fazia ideia destas histórias dele, sabes? Então, esta coisa de promover o bem e o bem-estar. E depois disso ele depois reformou-se, mas isso eu já sabia, mas pronto, diz para ligar que agora, lá está, com estas 2 peças do puzzle vou ligando outras peças, as que eu já tinha, ligo estas, é um puzzle, não é? Portanto vou ligando, acho que já tinha. Então imagina, ele quando se reformou, foi trabalhar para uma escola como funcionário contínuo. Antigamente no nosso tempo dizíamos contínuo, portanto estava ali e na escola ele tinha essa coisa dos miúdos e de também de zelar pelos miúdos, e tinha muito aquela coisa, sabe, ele queria mesmo fazer o bem. Era uma pessoa, podia ser reformado e não ter feito mais nada e ficar. Ele tinha este movimento de querer realmente fazer algo que eu agora hoje em dia depois ligo com a ancestralidade. Aliás, recentemente fiz uma constelação em que veio informação sobre isso e eu percebo porque é que eu também tenho esta vontade de fazer algo. Estas marcas que mudam muito, que me foram entregues numa meditação um dia, não é? Eu já estava com o meu negócio, mas de repente veio marcas que mudam o mundo, sabes? Assim, eu vou fazer qualquer coisa com isto e não sei o que é. Fiquei à espera que me fosse revelado o que era. E veio o podcast, depois transformei a academia também com este nome, que era a Academia Marca Pessoal, passou a ser tudo marcas que mudam o mundo, e depois a comunidade, que também mais recentemente. Então, sabes, é olhar para ele e ver a beleza daquele homem que eu sei que tinha tanta dor dentro dele e tanta falta de amor. Eu sei que ele cresceu com muito pouco amor. E olhando para a história dele vejo isso tudo com clareza, mas que a força dele, na medida do que ele pôde e do que ele conseguiu, foi tanto, sabes? Então com a passagem dele eu já obviamente honrei, depois todo o trabalho que fiz a seguir fui para esse lugar de o ver realmente, não pelas minhas lentes de filha ferida e julgadora, sabes? Mas de humano para humano. E encontrar estas pérolas traz-me assim mais força para a minha missão e para a minha vida, sabes? É quase como se... Não sei se tu sentes isso também em relação... Sem dúvida. Ao teu pai. Sem dúvida. É, como te digo, não é? O facto de ter percebido que existe um plano divino, não é? E que tudo está em perfeito equilíbrio e que a morte, na verdade, é um convite à vida. Então, como é que eu não posso honrar? Como é que eu não posso honrar? Olha a beleza que existe neste servir e nesta descoberta minha interna, porque é certo que eu agora estou ao serviço, não é? Mentora de autoconhecimento, de expansão de consciência, e dou a mão a muitas pessoas, mas, na verdade, eu agora sinto-me em casa. Sempre no meu processo de descoberta e desenvolvimento e de evolução, porque não tem fim, mas eu descobri o meu lugar de casa, eu descobri a liberdade de ser quem sou, e este é um enorme presente que veio também deste legado que o meu pai me deixou. Quando tu falavas de que, não é, depois dos nossos pais fazerem a sua passagem, nós descobrimos mais coisas sobre eles, e eu acho que nesse aspecto tive um convite um bocadinho inverso do teu, que é
Eu sempre vi o meu pai como uma pessoa de referência, como exemplar. E o facto de eu o ver dessa forma, inconscientemente, eu sinto que colocou em mim uma pressão muito grande para, não que ele me exigisse de forma nenhuma isso, pelo contrário, mas eu colocava-me a mim própria este standard muito elevado de estar sempre ao meu mais alto nível, de ir em busca da perfeição. E depois, quando eu estava preparada, no momento certo, e também aconteceu em alinhamento divino, eu venho a perceber que na verdade o meu pai era humano. E isto para mim foi outro portal inacreditável, porque perdi a inocência e com isso ganhei maturidade, e ao mesmo tempo percebi que, espera, eu também sou humana. Não existe perfeição, a perfeição é uma ilusão. Então essa foi também uma viagem, talvez que tenha acontecido talvez 2 anos depois da passagem do meu pai, que foi muito poderosa para o meu desenvolvimento pessoal, hein? Porque eu agora encontro-me aqui num lugar em que trago a minha verdade, tal e qual como ela é, sem me preocupar verdadeiramente com o que os outros pensam, sem procurar a aprovação de algo externo a mim, seja quem for, porque eu estou tão enraizada na minha verdade, eu tenho tanta clareza no que eu estou aqui a fazer, neste lugar que me foi entregue de mensageira do amor, que venha o que vier, isto é o que eu sou. Então eu sinto que estas informações que me chegaram quando eu estava preparada, vieram no tempo certo, no momento em que eu já estava alinhada para dar um passo na direção da minha maturidade e perder a minha inocência. De certa forma, sinto que foi também um momento de cortar o cordão umbilical. E ter feito esse movimento de cortar o cordão umbilical levou-me para o sítio onde eu tinha que ir, que é aqui e agora. Então sou muito agradecida por isso também. Que lindo. Há pouco tu falavas de um tema que para mim também me é muito pertinente explorar, diria assim, que é o tema da espiritualidade e da religião. Porque muitas vezes, eu estudei numa escola católica e a verdade é que eu sempre vivi em mim a espiritualidade. E de alguma forma, no início, ou quando eu era miúda, embrulhava muito o que era a minha espiritualidade com a religião. Mas, alguns no início da minha adolescência, comecei realmente a fazer essa distinção e até pôr em causa determinadas coisas que eu observava, tendo em conta que estudava numa escola católica. E então começava a perceber que havia uma discrepância entre o meu sentir enquanto ser espiritual e algumas situações que eu observava no meu dia-a-dia. E então isto volta também ao lugar de somos todos humanos, hein? Independentemente da religião, independentemente do que for, estamos todos a caminho de casa, somos todos humanos, todos erramos e está tudo certo. Portanto, a ideia não é apontar dedos a ninguém, é, no fundo, contar-te esta história em que eu começo a discernir entre espiritualidade e religião. Porque eu sinto que espiritualidade é a nossa capacidade de irmos diretos à fonte. E isso é algo inerente a todos nós, quer estejamos despertos para isso ou não, ou independentemente da nossa crença religiosa, a espiritualidade existe e vive em nós. Enquanto que a religião talvez seja um formato onde nós escolhemos viver a nossa espiritualidade ou não. Portanto, quando tu falavas de, na verdade eu não fui batizada, gostava aqui de trazer a possibilidade de desmistificarmos este lugar da religião. Então, na verdade, eu acho que não precisamos de religião para sermos espirituais, não é? Para vivermos esta espiritualidade
na matéria e como, na verdade, as religiões estão muitas vezes a costurar exatamente a mesma mensagem. Então, como é que tu vês aqui esta experiência É tão interessante, sim, acho que é um tema mesmo, é importante ter estas conversas e agradeço também a oportunidade de termos as duas aqui, a possibilidade de trazermos a nossa perspectiva, porque é sempre isto que estamos a falar, é a nossa perspectiva. É tão bonito, quando eu te estava a escutar, sabes o que é que me veio assim? A espiritualidade é sobre união, é sobre o todo, é sobre totalidade, é abundância. E a religião e as religiões, não é, na perspectiva do ser humano, é aquilo que quando nós olhamos e observamos causa divisão. Então eu acho que só com isto muito é dito e deixo o convite para refletirem, não é? Porque nós somos energia, não é? Isso é a nossa essência e uma energia pura, não é? Que quando descemos à Terra, quando decidimos encarnar e estar aqui neste... Nós escolhemos um corpo, é um avatar, para quem quiser, não é um avatar, é um corpo. E quando esse corpo vai, como aconteceu com os nossos pais e com algumas pessoas, não é, próximas, esse corpo morre. Mas a energia não morre. Então, isto é, para mim, é a diferença entre a espiritualidade é algo, sabes, que eu sinto que é preciso haver educação sobre e começar nas escolas. Nas famílias e nas escolas, tu que trabalhas com crianças, com jovens, com famílias, é começar desde lá, porque o que se cria à volta de, seja religião, espiritualidade, eu sinto que há medo, e depois em relação à religião, há muita história, há muita bagagem, não é? Em relação à espiritualidade, se vamos olhar também para o passado, todas as histórias que existem à volta de religião, e estão a vir várias histórias à cabeça, não sei se queres aprofundar isso, mas não é? Caça às bruxas, enfim, imensas coisas ao longo da história. Então é importante essa distinção, essa explicação, essa educação do que é religião e qual é o seu lugar na humanidade. E temos, não é agora, pronto, vou dizer, portanto, o Papa Francisco fez recentemente a sua passagem, acho que se calhar não é por acaso que estamos a falar sobre esse tema hoje. Estamos a falar de um Papa, não é, que representava a Igreja Católica, não é, era o representante máximo daquela entidade, e que ele próprio tentou unir religiões. Não é? Ele sentou-se à mesa com os líderes religiosos, muçulmanos, islâmicos, enfim, diferentes, para fazer um movimento de união. Então, ele estava ao serviço da Igreja Católica e, para mim, estava ao serviço da espiritualidade do todo. Sem dúvida. Percebes? Então, uau, sabes? Ter havido alguém... Eu sinto-me muito honrada de estar num momento da história em que eu tive a possibilidade de ver um Papa, uma pessoa que tinha consciência de... Porque depois é isto, o que é estar no nosso lugar? É ter consciência da responsabilidade. Ele era uma marca que mudou o mundo, efetivamente. E como ele trouxe também tanta... verdade em relação ao contexto da homossexualidade, quer dizer, não é? Como foi também pioneiro nisso, como cada um é livre de viver a sua verdade, somos todos humanos e todos somos e merecemos esse amor e ser vistos exatamente como somos. Então é isso. Ele para mim representa essa união entre os dois mundos, sabes? E lá está, é sempre união, não é divisão. Nós temos que refletir, porque se algo divide, mas é por aí. Claro. É sobre divisão, é sobre fazermos este movimento de darmos todas as mãos. Isto pode parecer utópico, mas se nós queremos realmente um mundo diferente... o exemplo que tu deste não é, da orientação sexual, eu recentemente até vi um documentário em que falava sobre a questão do abuso, não é, na Igreja Católica, e de como, acho que foi também na Argentina, enfim, os padres assim, responsáveis bastante importantes dentro da Igreja Católica tinham sido acusados, e eles disseram que era mentira, e o Papa defendeu-os. E ele defendeu-os e disse que as crianças estavam a mentir, porque ele acreditou naquele grupo de pessoas. Mas depois aquilo gerou muita polémica a nível de imprensa e tudo mais. Então ele decidiu mandar uma pessoa do Vaticano para investigar. E quando foram investigados descobriram que
eles tinham mentido. Então o Papa foi do tipo, isto para tu veres outras vezes, a pureza dele e tudo isto, foi um momento, depois ele veio, pediu desculpa, e foi uma coisa muito marcante, porque isto na altura prejudicou, lá está, a marca pessoal dele, mas que depois ele veio e repôs a verdade, e ele sentiu-se mesmo, foi enganado e sentiu-se, então ele era este justiceiro do amor e da paz e da verdade, sabes? Então é uma pessoa que eu acho que nos deixa um legado, eu acho que nós nem temos ideia, eu acho que cabe a cada um de nós, sabes, olhar e ver além da religião, porque o espírito liga-nos, não é? Porque todos temos espírito, independentemente, como dizias, de acreditarmos ou não. Ele existe, claro. É um facto. Olha, para mim é como uma marca pessoal. Exato. Todos temos, tu podes não ter consciência da tua, podes não fazer nada com isso, ou podemos estar no mundo de uma forma inconsciente a partilhar a nossa marca pessoal com o mundo, que é, eu também já fiz isso durante muito tempo, ou podemos estar num lugar de responsabilidade. Como é que eu quero? O que é que eu quero comunicar com a minha marca pessoal? Que legado é que eu quero deixar? Não temos que ter negócios, não temos que ter empresas, não temos que ser figuras públicas, mas na nossa esfera de influência... Nem temos que ser perfeitos. Repara, e este exemplo que tu trouxeste do Papa, não é? Que foi fazer a sua investigação e depois percebeu que afinal tinha cometido um erro. Certo. Na verdade, com certeza que teve um impacto na marca pessoal dele. A médio e longo prazo, diria. Na verdade, teve um impacto incrivelmente positivo, que é, esta é a pessoa que assume a sua verdade. Esta é a pessoa que corre o risco de impactar a sua marca pessoal em prol da verdade. Então, olha o grandioso que isso é. Sem dúvida. Então, é um exemplo. É um exemplo e no fundo eu sinto que se entrelaça muito com o que temos vindo a conversar aqui as duas, que é este lugar da marca pessoal que é orgânica, não é? Que evolui connosco, que começa por esse mergulho interno, como tu dizias, para nós nos conhecermos, que é feita das nossas dores e das nossas bênçãos, não é? Que nos conduzem aos nossos dons, mas sempre neste encontro com a verdade. Não é? Que seja esse o convite, o encontro com a verdade. Autenticidade, é mesmo isso que eu acredito, sabes? Que é, na marca pessoal sistémica nós temos 3 pilares para chegar à autenticidade: o autoconhecimento, a autovalorização, a ação que leva à autenticidade. E o que eu acredito é nesse movimento de conexão com a essência, porque a verdade, eu falo muito no código de autenticidade, nos processos que conduz, não é? Então, descobrir o código de autenticidade é um mix entre a tua essência e depois quem és também em cada fase da vida. Então, este processo da marca pessoal, ele é dinâmico, ele é evolutivo, aquilo que eu acredito e que eu tenho estudado ao longo dos anos, não é? Há uma parte de ti, independentemente destes 5, 10, 15, 20, 90, 100 anos, a essência. Se tu pensares, não é? Eu vou-te fazer esta pergunta: alguém de ti, uma característica, um elemento teu que tu olhas para trás na tua linha do tempo e dizes, já estava lá em criança, estava lá na adolescência, está aqui agora, eu sei que a minha velhinha vai. O que é que tu dirias que é essa pérola da tua essência? Eu sempre tive um olhar muito atento em relação à beleza da vida e à beleza dos espaços e à harmonia. E eu sinto que, de alguma forma, agora, neste lugar onde eu estou, eu ofereço isso. Ofereço a harmonia dos espaços, ofereço a beleza dos espaços. Isto tem-me acompanhado ao longo do meu percurso, como tu sabes, mas eu sinto que a beleza e a atenção ao detalhe que eu coloco na abertura de um espaço, que no contexto do trabalho que eu faço agora, na verdade, é um templo que eu estou a abrir, um templo, traz a confiança e a segurança a quem escolhe fazer este caminho para irem onde têm que ir. Então eu sinto que as pessoas se sentem verdadeiramente seguras. Tipo, não, existe aqui espaço para cuidar de mim, eu aqui posso ir, existe essa atenção, existe esse cuidado, existe essa beleza. E eu digo muitas vezes que a beleza nos sustenta na vida. Eu recordo-me de uma vez, depois de um processo muito intenso de mergulho interno, eu saí para a rua e estava a acontecer para mim, naquele momento eu senti que era só para mim, a ilusão, não é? O pôr do sol mais inacreditável. E naquele momento eu emocionei-me e senti: este pôr do sol, esta beleza está aqui para me sustentar na minha dor. Que mágico. Para me sustentar no tanto que eu acabei de encontrar em mim. E é quase como se de repente eu tinha ido ao cinema
e estava a tela mais linda com o pôr do sol. Não, aquele pôr do sol estava mesmo ali. Para mim, então, esta magia do mistério a revelar-se nesta dança entre a dor e a beleza, entre a dor e o amor, neste sustentar. Então eu sinto que este olhar da beleza me ajuda agora a construir e a trazer espaços verdadeiramente seguros e enraizados que permitem às pessoas voar ou irem onde tiverem que ir. E aproveito para te devolver a pergunta: o que é que vivia na Carla pequenina, seja em que versão dela for, que tu reconheces ainda hoje na forma como tu trazes os teus dons ao mundo, ou no contexto das marcas que mudam o mundo? Então, olha, eu vou-te contar uma história, não é? Tenho que contar uma história. Sou muito curiosa. Eu fui, no final do ano passado, 2024, fui a Paris, a um evento de personal branding, e fui lá resgatar uma grande parte da minha essência. Uau. Então era um exercício em que nós tínhamos que identificar, e hoje em dia, naturalmente, hoje em dia aplico isso com os meus clientes e com os meus alunos, não com todos, mas com alguns. Então era conectar com uma personagem da nossa infância, podia ser de um livro, de uma série, de um filme. E aquilo era de duplas, portanto éramos um grupo grande, todos em duplas, e a pessoa tinha que fazer a pergunta. E a pessoa perguntava, então fez-me pergunta, eu pensei assim, os meus pais não têm memória, se o fizeram não tenho memória de me lerem livros infantis quando eu era criança, aquela coisa, a história de adormecer não recordo, e não me vinha nada, e ele começou a insistir, continuou a perguntar e a insistir, e de repente eu começo a ver um campo, assim, céu aberto azul, assim, relva, estás assim mesmo, campo aberto, e primeiro foi só isso que me veio, ela continuou a insistir, e de repente veio-me o Tom Sawyer. Uau! E então eu começo a chorar, tu não estás a perceber. Eu começo a chorar. Assim, uau, eu vim a Paris resgatar o meu Tom Sawyer. Uau. Tom Sawyer, o que é que ele tem que eu tenho? Porque esta é a beleza do exercício. Eu tenho agora recentemente uma cliente que foi resgatar Alice no País das Maravilhas. Uma peça de teatro. Não foi num livro, não foi numa série, mas foi uma peça de teatro. E é tão lindo isto. Então, mas só para te explicar como é que funciona. Então, Tom Sawyer, explorador, aventureiro, super eu, desde criança, imagina, no Barreiro, tínhamos na altura Barreiro, barro, eu lembro perfeitamente de ser miúdo, de subirmos umas montanhas e que depois com o inverno e com a chuva ficava barro, lembro perfeitamente, e de subirmos e descermos, parecíamos índios, e sabes, a subir e a descer, brincava muito na rua, esta coisa de tenho cicatrizes pelo corpo, de subir árvores e de cair e de ficar até, sabes, e de ser cozida. Portanto, eu era muito aventureira, não era Maria Rapaz, não posso dizer que era aquela miúda com ar de rapaz, não era isso, mas era destemida, subir árvores, exploradora. Então o meu Tom Sawyer, andar de pé descalço, como nós estamos aqui hoje. Então, sem dúvida, aventura, explorar e pessoas. Tom Sawyer, tu pensas nele, tinha o Huckleberry Flynn, não é? Que era o amiguinho dele, e depois tinha os outros amiguinhos, e eu sempre fui esta pessoa, preciso da minha solidão, sou muito introspectiva, tu sabes isso, eu preciso muito do meu tempo para mim, mas lá está, comunidade, pessoas, grupos, sabes? Então muito este movimento, a importância das pessoas, a importância da descoberta, de explorar, da aventura, adoro natureza, portanto estava tudo lá, sabes? A minha ancestralidade, porque eu nasci na Margem Sul, mas a ancestralidade está toda no Alentejo, então, sabes, foi assim uma reconexão com uma parte muito preciosa de quem eu sou, da minha essência, e trazer isso para a minha marca pessoal nos dias de hoje, não é? Recordar. Sim. E resgatar, porque as coisas, só acrescentar isto, não é? Que a essência está lá, tal como no teu caso, não é? Eu vi muita coisa, tu falaste em beleza, falaste em atenção ao detalhe, falaste em cuidado, não é? E é a soma disso tudo que faz com que este ambiente onde estamos hoje, não é? Que é tão casa, que nós nos sentimos em casa, uma experiência de breathwork contigo, não é? Enfim, está tudo lá, não é? Mesmo eu também, quando eu olho para a minha vida,
a liberdade para mim é essencial, esta, sabes, e natureza, e viajar, e descobrir, até descobrir através do trabalho, da aprendizagem, do conhecimento. Não é só o descobrir de viajar, de ir para o mundo. Sou uma buscadora, podcasts, livros, cursos, estou sempre a fazer qualquer coisa. Então essa minha vontade de descobrir, de explorar, de ir além, e depois trazer isso para o meu trabalho, porque passo a vida a fazer isso. Então não é mágico perceber, eu sei que a minha velhinha, não sei se eu vi até aos 90, não faço ideia, isso está em mim, como a beleza está em ti. Então mas a tua história ainda me faz desvelar aqui mais uma camada em mim, que é, eu fiz um exercício semelhante. Uau! E a minha personagem é, e sempre foi, a Tina Turner. Exato, a tua sempre Tina. foi, tu sabes. Sim, então, sim. desde miúda que eu sou fã da Tina Turner. Lembro-me que tinha uma coleção de cassetes VHS em casa que os meus pais me ofereceram e que eu adorava ver. Que acho que era um documentário sobre ela e tinha concertos, enfim, amava ver. Eu não te sei explicar a conexão que eu sempre tive desde miúda com a Tina Turner. Lembro-me que fiquei desolada quando toda a família foi ao concerto da Tina Turner, quando ela veio cá em Portugal. Eu não sei se seria 95, não sei precisar o ano, mas eu ainda era muito miúda e não fui. Sei que é também uma conexão que eu tenho com o meu avô, porque ele amava a Tina Turner e andava sempre com o bilhete desse concerto na carteira. E portanto sempre tive não sei porquê, essa conexão, e ela sempre me inspirou. E foi muito curioso, porque quando fui convidada a trazer um personagem, primeiro é evidente que era a Tina Turner, não é? Então, no momento em que eu vou fazer esse exercício, nós fomos convidados a irmos vestidos tal e qual o personagem. Eu lá estava com os meus sapatos de salto alto, com o meu vestido de lantejoula curtinho, mas na verdade, internamente, eu não estava nesse sítio. E o exercício era nós andarmos pela sala em interação com as diferentes personagens, a convidar a essência desse personagem a nós. E o que eu percebi foi do mais belo para mim, que é a Tina Turner nasceu num momento em que ela escolheu trazer a sua história mais vulnerável. E esta descoberta que eu fiz coincidiu com aquele momento em que eu estava a lidar com a possibilidade de não ter que ser perfeita. Que na realidade não somos perfeitos, somos humanos. E então tudo se alinha, não é? Lá está, foi mais um insight que chegou exatamente no tempo certo. Então, quando eu percebi que na verdade o que a Tina Turner, para além de muitas outras coisas, me tinha de mais precioso para mostrar era o poder da vulnerabilidade, eu fiquei de queixo caído no chão. Esta mulher é um exemplo de força inacreditável e não tem a ver com os espetáculos que ela dava no palco. Não tem a ver. Eu lembro-me de ser miúda e na sala, miúda, eu interpretava a Tina Turner. Aquilo para mim era super orgânico, mas então não tinha a ver com o lugar do palco, tinha a ver sobretudo com o lugar de tu trazeres ao mundo a tua vulnerabilidade e permitiste ir a esse lugar. E então eu senti em mim a dor dela, de cada vez que ela tinha que pôr aqueles sapatos e bora lá, trazer inspiração ao mundo. Então foi incrível. E vou-te trazer outro episódio relacionado com a Tina Turner também, que tem a ver, uns amigos meus que me conhecem muito bem e que sabem deste meu lugar com a Tina Turner, ofereceram-me uma vez no meu aniversário a Barbie de coleção da Tina Turner. Eu não sabia que havia uma. Sim. E eu mal recebi aquilo, eu disse, eu vou colocar a Barbie no meu altar. E depois pensei, não, no meu altar eu só coloco os mortos, não coloco os vivos. E então fiquei naquele lugar de o que é que eu faço? É claro que o que eu vou dizer é o que é, não é? Mas eu escolho ver a vida com este encadeamento divino. Então, passado muito pouco tempo, ela Tens a passagem. teve espaço no meu altar.
E eu vou-te dizer que no altar da minha casa eu tenho a Tina Turner, a Barbie da Tina Turner, para honrar este lugar tão precioso que ela trouxe ao mundo. E é curioso que ao longo deste meu processo evolutivo, não é, nos últimos anos, vim a descobrir os mantras da Tina Turner, que são inacreditáveis, de uma beleza inacreditável. Então, isto para te dizer que esses personagens da infância, esses lugares da infância, as memórias que nós temos daquilo que nós fazíamos na infância e que nos fazia perder a noção do tempo, são preciosos para nós encontrarmos hoje aquilo que nos ilumina e aquilo que representa a nossa marca, que muda o mundo, e aquilo que é a semente dos nossos dons. Portanto, quero-te agradecer teres trazido aqui também esta memória que para mim é tão pertinente. Então, Carla, eu quero-te fazer uma pergunta, e aqui pegando também na passagem da Tina Turner, e hoje já falámos muito aqui do tema da morte também. E eu gostava de te perguntar, se tu fizesse a tua passagem amanhã, o que é que ficaria por dizer, o que é que ficaria por fazer, ou como é que tu te sentes em relação a este lugar de encontro com a tua finitude nesta experiência de vida? Interessante a tua pergunta. Olha, eu quando era criança, durante muito tempo eu achei que não ia viver até muito tarde. Vou caminho dos 47, portanto acho que muito nova já não vou morrer. Porquê é que tu sentes que tinhas essa crença? Tinha várias crenças. Desde criança sempre disse que não ia casar e ter filhos, portanto isso mantém-se. Desde muito pequenina, pois isso é uma questão sistémica que já foi trabalhada e percebo, era de uma dor ancestral. Essa questão agora que não sei se talvez até tenha a ver também com família, porque eu tenho um histórico de suicídios na família, não sei se tem a ver com isso. Talvez a questão da morte aqui, há um histórico de todos os meus avós suicidaram-se. No Alentejo, tu sabes, antigamente havia, ainda hoje em dia, mas antigamente era muito aqui o peso do suicídio. Mas tinha essa que não ia viver até muito tarde, mas tipo assim, tipo 40, estás a ver? Portanto, já passei dos 40. Portanto, essa questão. Portanto, hoje em dia, pronto, mas isto para ligar a isto que eu ia dizer, curiosamente hoje em dia sinto, não faço ideia, ninguém sabe, não é? A alma escolheu, portanto cá estarei quando for o momento e está tudo certo. Mas sinto que ainda há muito para fazer. Sinto que ainda há muito para fazer. A tua pergunta era o que é que eu... A minha pergunta era o que é que tu sentes que eventualmente ficou por dizer ou por fazer, e como é que te encontras nesse lugar de encontro com a tua finitude desta experiência? Olha, eu sinto que aos 46 anos eu vivi uma vida inacreditável, mesmo. Sinto que, principalmente nestes últimos 9 anos, tem sido bênção atrás de bênção, sabes? Eu olho para a minha vida e é uau! As pessoas, as oportunidades, as experiências, a expansão de consciência, sabes? É do tipo uau! É assim mesmo, portanto, muita gratidão. É assim o que eu sinto. Portanto, de certa forma, há uma parte de mim que diz, ok, iria tranquila. Há outra parte de mim que diz, não, eu tenho aqui muita coisa para fazer. Pronto, sinto assim um bocado. O que é que ainda tens para fazer? Eu sinto que as marcas que mudam muito estão só a começar. Eu sinto que estes 9 anos foram uma espécie de um estágio, sabes? Para eu ter clareza da minha missão e daquilo que eu realmente, ligando com o Tom Sawyer, aquela energia dele, aquela força, aquela alegria, aquele espírito aventureiro, ser empreendedora traz-me isso. Eu sinto que estou aqui para empreender e para criar algo maior do que aquilo que já existe. Para teres uma noção, a comunidade e as marcas que mudam o mundo e a academia, eu sempre vi uma casa física. Eu nunca vi online. E eu pensei, eu vou começar do micro para o macro. Vamos começar pelo online. Mas eu vejo uma casa e sempre vi. Portanto, eu vou criar essa casa e eu não vou fazer a minha passagem sem deixar cá essa casa. Como o meu pai deixou a biblioteca, como deixou o projeto do bem-estar, enfim. Então eu tenho para mim que isso é a minha verdade. Se haverá outro plano diferente daquilo que eu estou a dizer, mas aquilo que eu sinto no meu coração é isto que eu te estou a dizer. Portanto, sinto que estou aqui para continuar mesmo um legado de
olha, de verdade e de amor, que é isso que eu trago às pessoas, esta reconexão com o ser e com a essência, não é? Porque tudo o que tu trouxeste do teu ser e o que eu trouxe do meu ser, nesta dinâmica tão simples de reconexão com uma personagem da nossa infância, porque é um arquétipo que está ali, não é? E esse arquétipo tem uma personalidade, qualidades, características, então é resgatar, não é? Para podermos viver e para poder viver e potenciar. O meu sonho é mesmo que, sabes, é um mundo onde as pessoas têm consciência da importância de fazer este movimento, porque nós só estamos aqui para isso. Nós só estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para nos confundir com o trabalho, com a casa, com o carro, com o dinheiro, com as relações, mesmo com os filhos. Isso tudo faz parte, tem um papel, mas nós estamos mesmo aqui para fazer este movimento. Vem muito Hero's Journey, não é? Do Joseph Campbell, não é? É mesmo a jornada do herói. Esse herói somos nós, não é? Temos a coragem, como tu tiveste com a passagem do teu pai, como eu tive com a passagem do meu, de irmos ao... É o Big Talk. Bora lá aqui, não é? Tirando estas camadas todas, quando a gente faz... O que é que está aqui? Qual é o precioso? E a maior parte das pessoas, e eu vejo isso no meu trabalho diariamente, as pessoas fogem. Eu tenho clientes que me trazem, e eles às vezes trazem, outras vezes sou eu que lhes entrego esses sonhos que eu vejo que está ali, para eles parirem aqueles sonhos, literalmente, e as pessoas têm medo dos sonhos, porque é como se fosse, é demasiado grande. Quem sou eu para fazer isso? E estamos a falar de coisas, eu vou-te dizer, simples, isto sem qualquer... Porque não há sonhos grandes nem pequenos para mim, há sonhos, não é? E pessoas que, mas será que eu tenho o que é preciso? E eu olho e digo assim, uau, porque eu estou a ver a pessoa tem tudo, sabes? Tem tudo. Mas é como eu trouxe no início em relação ao meu pai, quando nós temos, mas que muitas vezes fazemos isso em relação a nós, pomos as lentes, não é? Da dor, e é isso que eu vejo. Ver. Repara, nessa questão dos sonhos, não é? Nós temos, às vezes é mais confortável estar na possibilidade do sonho, sem lidar com a possibilidade de falharmos se formos nessa direção, do que efetivamente darmos passos em direção ao sonho. Ou seja, é mais confortável procrastinar e dizer não, eu sei que tenho este potencial, mas pronto, agora isto, aquilo, ainda não fui lá, mas eu sei que, do que dar os passos e eventualmente falhar. Mas a questão é, deep down, cá dentro, o sofrimento está no procrastinar, o sofrimento está no não tentar. Porque a verdade é que quando nós nos pomos um passo atrás do outro na direção de um sonho, se calhar o que nós vamos encontrar não é o formato daquele sonho que nós tínhamos imaginado, porque a vida nos vai trazer mais peças do puzzle, mas nós fomos fazendo o movimento na direção desse sonho. E portanto é isto, no fundo trazer este olhar para, espera, tu não estás a ir atrás do teu sonho porquê? Se calhar está aí atrás uma dor muito profunda, que é a dor de, como tu disseste, eu não sou capaz. Não sou suficiente, não sou capaz, quem sou eu? Claro. Não sou criativo, não sou... É sempre esta visão, daí um dos pilares ser a autovalorização, porque é este movimento mesmo de amor próprio e de reconhecer os dons, não é? Eu digo sempre muitas vezes, eu vejo estes dons que nós temos a falar, dos teus, dos meus, enfim, como tesouros, como pedras preciosas, não é? E tu podes ter uma pedra preciosa, mas se ela estiver fechada numa gaveta, escondida, num cofre, ela é bonita, ela é valiosa, mas ela está ali. Se tu agarras na pedra e se tu dizes, uau, e tu aprecias a pedra e tu dizes, uau, esta beleza, o que é que eu posso fazer? Não é? Tu podes pegar nesse tesouro, nesse dom e colocá-lo ao serviço do outro. E aí entramos na parte sistémica deste equilíbrio entre dar e receber, porque os dons e os talentos, eles não são para ficar aqui fechados nessas crenças limitadoras, não é? Claro. Então é preciso fazer um trabalho de ressignificar, de reprogramar e de perceber e de ir lá ao fundo. Porque é que eu me estou a impedir de concretizar este sonho? Porque ao impedirmos, na minha visão, de concretizar, ou nós próprios temos não é, quem está a bloquear o sonho, estamos a impedir que outras pessoas acedam àquilo que nós viemos aqui entregar. Claro. Não é? Se tu tivesses no teu perfeccionismo, nessa ferida do perfeccionismo, eu sei porque também já estive aí, não é? Não irias avançar, não estaríamos aqui se calhar hoje, não farias, não é, o trabalho que fazes. E tive que fazer um grande caminho para desconstruir o medo do julgamento. Tive mesmo que fazer um grande caminho para desconstruir isto. Então é como tu dizes, não é? Se eu não me tivesse encontrado
se eu não me tivesse encontrado com essas minhas crenças limitadoras, era impossível eu estar aqui. Esse trabalho é essencial, sabes? Esse trabalho de ir ao fundo, de ir à raiz, não é? Porque não é só ficar na superfície, é ir à raiz, o que é que realmente me está a impedir. E eu sinto que muitas vezes é esta dificuldade em ocupar o lugar. Porque ocupar o lugar é mesmo ocupar o lugar, sabes? É mesmo dizer assim, eu pertenço aqui. Eu mereço estar aqui. E a maior parte das pessoas acredita que não merece. Porque aí depois entram as histórias, as narrativas. Não é? Então é ir além. O que a espiritualidade traz, o caminho que tem trazido, é esta capacidade, é muita meditação, muita observação, muita contemplação, de irmos para o observador e de vermos estas histórias da mente e do ego, sabes? Que são historinhas. Sim. Sabes? Com todo o respeito pelas nossas histórias de vida, se eu continuasse a contar a história de meu pai não foi um bom pai, eu contei esta história durante anos. Meu pai não sei o quê, não dava e não fez e não sei o quê. A minha vida seria outra coisa, porque eu estaria agarrada, apegada a acreditar, ou não sou criativa, ou whatever. Tantas histórias que eu contei, como tu contaste, como quem nos está a ver, contou ou conta, porque todos estamos sempre a contar. Eu não conheço ninguém que não tenha crenças limitadoras e está tudo certo, isso faz parte da nossa humanidade. A questão é perceber quais são as crenças que estão a bloquear, quais são os grandes bloqueios. Olha, comunicação é algo que no meu trabalho, autoconfiança, comunicação, exposição. E como é que nós conseguimos ocupar o nosso lugar se nós não comunicamos ao mundo aquilo que temos a dizer? Pegando o que tu falaste do julgamento. Há pessoas que vão julgar, provavelmente este episódio que nós estamos a dizer. Com toda a certeza. Eu apostava, não sei, 1 milhão, assim, de fácil. No meio de milhares de pessoas, espero que tenhas uma audiência incrível, milhares, centenas de pessoas, não interessa agora o número, mas desse universo de pessoas que vai assistir, vai haver alguém que o que nós estamos a dizer não vai ressoar, claro. Que a pessoa vai criticar, que a pessoa vai julgar, que a pessoa não vai compreender, whatever. E está tudo certo. Há pessoas que vão dizer assim, uau, o que eles estão a dizer. E é perceber que o mundo é tudo isto. Da mesma forma que eu não gosto de tudo, não faz sentido de tudo, e a ti igual, não é? E nós personalizamos muito, isso é tudo ego. Então é perceber o que é o ego, o que é as histórias da mente, e perceber o que é a nossa verdade. Então, a mim o que a espiritualidade, e claro que a metodologia da marca pessoal sistémica é claramente uma visão sistémica, portanto, altamente espiritual, esta visão maior que não é sobre nós. É irmos além dessas crenças e dessa visão, dessa autoperceção de quem somos. Não é? Porque se eu achasse que eu não tenho nada... viver essa verdade. Escolher viver, porque se eu achasse que não tenho nada a dizer de importante, eu não estaria aqui contigo. Claro. E eu, antes de me sentar nesta cadeira, sabes, enquanto eu estava lá fora a espetar, pensei, uau, eu hoje tenho a oportunidade de me sentar com uma amiga a falar sobre o meu trabalho, a levar a minha mensagem a mais pessoas. Uau! Então eu vou encolher-me e dizer assim, não é? Ou vou dizer assim... vertical, dizer assim, não, eu tenho coisas a dizer, eu tenho uma visão sobre a marca pessoal, sim, eu tenho uma visão sistémica, eu acredito nisto, não porque eu tenho a verdade ou porque tu tens a verdade, mas porque temos uma perspectiva, uma história de vida e conhecimento e também sabedoria que nos permite estar aqui a falar de um lugar de verdade, sabendo que há pessoas que não vão ver o mesmo que nós estamos a ver. E está tudo bem, bem-vindos ao mundo real, não é? E então a maior parte das pessoas dá poder, porque depois muitas vezes eu digo sempre isto aos meus clientes quando iniciamos uma viagem, porque um processo de marca pessoal, como deves imaginar, é uma grande viagem. Nós vamos trabalhar a marca pessoal, mas vamos trabalhar poder pessoal. Porque ao final do dia a marca pessoal, isso para mim está cada vez mais claro, foi a minha forma que a vida me foi trazendo isso de como é que eu ia unir o desenvolvimento humano, esta parte da comunicação, unir estas duas paixões, não é? Da comunicação e desenvolvimento humano. E claro, veio a PNL, depois as constelações. E está tudo aqui, é um grande caldeirão onde estas áreas estão todas, mas é tudo sobre poder pessoal, porque ter um podcast e dizer eu tenho uma mensagem para o mundo é um ato de poder pessoal, dizer eu vou começar um negócio, eu vou ser um pai ou uma mãe mais consciente, eu vou olhar para a minha relação, o meu relacionamento amoroso e vou assumir o compromisso de ser uma melhor pessoa nesta relação e de elevar esta relação, vou ser uma melhor filha, vou ser uma melhor irmã, whatever. Isto é ser uma marca que muda o mundo. Claro. Percebes? Então, se as pessoas, a voz é mesmo um tema, porque as pessoas não, eu vejo isto, eu posso dizer 90% das pessoas chegam até mais. Têm dificuldade em usar a sua voz. Eu vou mais longe, não usam a voz. Não usam, claro. Muitas querem usar
E depois é bonito, sabes, como com simplicidade. Eu agora estou a trabalhar com uma cliente que ela agora para cá tem tido assim várias situações em que teve mesmo que se expor, foi mesmo à televisão assim 2 vezes, e estamos a aplicar técnicas muito simples. Elas dizem, Carla, já estou noutro lugar e tenho estado a praticar. E eu vejo a força dela e ela começa a crescer. Assim, uau! Porque vai ganhando confiança. Yeah. Não é? Mas então, deixa-me só acrescentar, mais do que confiança, o que nós trabalhamos é segurança interna, que são coisas diferentes, porque a segurança interna é tua, é o poder pessoal. A autoconfiança é o que os outros veem de fora. Uau, ela é confiante, ela está naquela cadeira, ela é confiante. Quando eu falava de confiança, eu falava do lugar da confiança inabalável da nossa alma e no nosso coração, que é o que eu sinto. Então é este lugar muito interno. Não é autoconfiança, é confiança. Sim, não é autoconfiança, é eu percebo, sim, maior. A confiança madura e inabalável. Sim. Sustentado no todo, certo? Sustentada, exatamente. Yeah. Na beleza e na força da nossa alma. E no fundo é isso que me traz aqui, a este lugar de partilha, e foi tudo isso que eu tive que desconstruir para me encontrar com a beleza e com a força da minha alma, com uma confiança inabalável. Então, no fundo, é isso, vale a pena. O que eu tenho a dizer é que vale a pena fazer este caminho e que é isso que nos faz estar a caminho de casa, não é? Irmos observando aquilo que vive cá dentro e que precisa de sair cá para fora, precisa de ter voz, e aos poucos, nem que comece com um sussurro, como aconteceu. Eu vou-te dizer uma coisa. Durante muito tempo, eu recebi que era uma mensageira do amor, eu não conseguia dizer isto. Eu não conseguia dizer. Não me saía. Isto é real, hein? Isto é real. Depois, comecei a conseguir dizer. Depois já saiu um sussurro um bocadinho mais elevado. Depois comecei a dizer, e o processo, bom, eu acho que o processo teve o seu exponencial máximo quando de repente eu estou a fazer um podcast a dizer que sou uma mensageira do amor. Mas lembro perfeitamente de um momento em que numa prática eu dei cabo, mas dei cabo daquela voz interna que me dizia nha, 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 do medo do julgamento. Eu arranquei aquilo e eu gritei, eu sou uma mensageira do amor. Bom, olha, não imaginas o silêncio que se fez naquela sala com esse meu processo. Estava uma sala inteira em processo. E de repente eu grito, eu sou uma mensageira do amor, com toda a minha alma. Uau! Respect. O poder que todos temos dentro de nós, mesmo. Sabes? Que todos temos, porque o que tu fizeste foi um resgate. Mesmo. E deste permissão. Sem dúvida. Para que essa voz se manifestasse. Então nós não conseguimos fazer esse movimento de permissão, de autorização interna, se não olhamos para aquilo que está a bloquear. E a maior parte, não é, das pessoas até vê o bloqueio, mas escolhem não fazer o trabalho. Então eu acho que também queria aproveitar aqui, tu já disseste, mas eu vou sublinhar, que é mesmo importante fazer este trabalho, porque não é mesmo sobre nós. Não é mesmo sobre nós. É para além de nós. Nós, a vida, queres falar sobre isso? Podemos falar sobre os benefícios disto. A vida floresce. Eu ficaria aqui mil dias a conversar contigo. Mesmo. Então, a vida floresce, a abundância interna, a alegria, a leveza, a paz, o estarmos mesmo, sentir que estamos mesmo em casa. Em casa. Que isto é o maior presente que nós podemos dar a nós e às pessoas que nós amamos, ao mundo. Se mais pessoas estivessem no seu lugar e na sua casa, do seu ser, o mundo seria diferente. Eu vou fazer o que está ao meu alcance para, como tu fazes também, e tantas pessoas à nossa volta que estão nesse movimento, e que todas possamos fazer coisas juntas como estamos aqui hoje, e a unir as nossas mensagens e a nossa voz, que é que está aqui hoje a acontecer. É tão bonito, querida, agradecer-te mesmo. Então, este trabalho de mergulho, que é uma coisa que eu passo muito na minha mensagem, e eu sei que tu trabalhas da mesma forma, que é, não vou dizer que é fácil, não é. Gostaria a mentir, não é fácil, mas vale a pena. Vale tanto a pena, e é possível ser feito com profundidade, mas com gentileza, com amor, e eu vou acrescentar alegria. É verdade. Porque eu sinto, quando se fala em trabalhos, em aumento pessoal, de autoconhecimento, as pessoas vão tudo para o drama, para o horror. Mas não tem que ser assim. Eu não trabalho assim. Um cliente comigo numa sessão de 2 horas, 2 horas e meia, nós rimos, às vezes eu choro com eles, arrepio. É uma dança linda, como eu sei que nas tuas sessões iguais, no teu breathwork já tive, portanto recomendo muito que façam. É
também muito mágico, é uma experiência. Então eu acho que eu começo a ver à minha volta, eu sei que faço isso e tu também, muitas pessoas, mentores também com quem eu já trabalhei, que vêm deste sítio de ok, vamos trabalhar, mas vamos fazer isto com integridade, e na integridade tem que vir a alegria do ser. Porque vamos tirar aqui, estou toda arrepiada a dizer isto, mesmo com alegria, mesmo, e tudo coexiste, o amor e a dor, a morte e a vida, não é? A minha mãe fez anos no dia de aniversário, o dia de aniversário dela foi no dia da passagem do Papa Francisco, não é? Uau! Tipo, esta dança, e eu utilizo muito metáforas no meu trabalho, e pá, bora aprender a dançar. Nós temos é comunicar, é falar e dançar, temos que, é movimento, e eu vejo as pessoas bloqueadas, as pessoas querem ir. Eu lembro na PNL, sabes, há 8 anos, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de PNL, e senti mesmo o corpo travado, porque não é a nossa mente inconsciente, são essas crenças que nos bloqueiam, então é preciso sentir. E pode ser com gentileza, a questão é essa, pode ser com gentileza, pode ser com amor, e será sempre ao ritmo de cada pessoa, não é? Mas tem que haver esse movimento, a pessoa tem que dar o primeiro passo, tem que querer ir ao encontro, mas pode ser com amor, pode ser com gentileza, com muito colo, tantas pessoas a precisar de colo. E então, Carla, quero-te agradecer muito esta conversa, as tuas partilhas tão genuínas, a forma bonita como tu te entregaste a esta conversa tão autêntica, e acima de tudo por escolher estar aqui a trazer a tua mensagem, e mais ainda do que isso tudo, honrar tudo aquilo que tu tiveste que viver para poder estar aqui hoje, honrar-te mesmo, todos os momentos de dor profunda, de desafio que foram precisos para tu hoje estares aqui a entregares esta mensagem tão importante ao mundo, e a plantares marcas que mudam o mundo, ou acordares, abrir caminho, sabes? Abrir caminho para que mais pessoas façam o mesmo. Então é muito... Sinto como uma jardineira, e consigo claramente ver o Tom Sawyer dentro de ti, na sua liberdade e aventura, pelos campos fora. Foi uma honra, gratidão. Posso dar um abraço? Claro que sim.